Boa tarde, obrigada a todos por estarem presentes, obrigada à organização por me ter convidado a participar neste congresso, em especial a Denise e a Nicola. Eu venho apresentar uma reflexão artística sobre o processo criativo de um bailarino beninense numa cerimónia e numa criação artística do voodoo, inspirada na performance Afoté, que se realizou no início deste ano, em que eu participei como bailarina. Este texto refletivo está inserido no doutoramento que estou a realizar neste momento na Faculdade de Motricidade Humana, onde eu estudo como os corpos dançantes vivenciam, incorporam e recriam as danças do voodoo sapatá, mamiwata e cucu no voodoo no Benin, em cerimónias e laboratórios de formação e criação artística. Estas pesquisas foram realizadas pesquisas de campo no Benin em 2020 e 2021, pesquisas no âmbito da pesquisa de doutoramento, onde eu pesquisei sobre a memória performativa dos corpos dançantes beninenses em cerimónias e recriações artísticas. As perguntas que me orientaram nesta pesquisa são como recria um bailarino e coreógrafo tradicional, adepto do voodoo, as danças de uma cerimónia numa performance artística. E como tem um bailarino profissional na memória do seu corpo um trabalho técnico de consciência corporal quando dança numa cerimónia voodoo. Esta investigação é focada e centrada no bailarino e coreógrafo Guillaume Nietzsche, um bailarino adepto do voodoo desde criança, com uma grande vivência da cultura voodoo, mas também bailarino profissional, sendo membro do Ballet Nacional do Benin. As minhas metodologias foi observação direta, observação participante como bailarina, observação indireta através de registros audiovisuais e fotográficos e entrevistas em cerimónias de voodoo Sakpatá e Cucu e a criação artística e circulação da performance Afoté, que teve o apoio da GDA Gestão dos Direitos dos Artistas em Portugal. Para fazer um enquadramento do voodoo nesta investigação, eu vou fazer uma apresentação muito sucinta do voodoo. Na língua gobé, é o Efon Yadjá, voodoo é o que não pode ser elucidado, é potência eficaz ou espírito. O culto dos espíritos oferece aos seus seguidores uma metodologia sobre a origem do mundo, as leis da natureza, as relações sociais, entendendo a religião como toda a interação ou comunicação entre este mundo sensível e fenomenológico dos humanos e um outro mundo invisível, onde se supõe habitem entidades espirituais responsáveis pela sustentabilidade da vida neste mundo. No decorrer de 4 anos de investigação no Benin, observei que o culto do voodoo integra as vivências diárias da comunidade, desempenhando um papel bastante concreto na normalização das regras sociais, integrando todas as dimensões da vida dos indivíduos. É uma cultura social. Também vou fazer uma breve, sucinta apresentação do voodoo sapatá. Ele historicamente foi introduzido no reino da Aomé, vindo da Nigéria. Ele não é original do Benin. O voodoo, a entidade sapatá, é o chefe dos Awi Vodun, o rei do mundo do Senhor da Terra, associado ao elemento terra, mas também Dokonum, possuidor de toda a riqueza, e Jejuço, rei das perdas. Governador e gerente da terra, sapatá é antes de tudo uma força benéfica, responsável pela fertilidade em todas as suas formas, mas também representa uma forma capaz de destruir aqueles que não têm bom caráter moral. A sua arma de destruição, individual ou coletiva, é a doença da varíola que tanto o simboliza. O Vodun Koku, também uma introdução muito sucinta, também foi introduzido no Benin, foi trazido do Ghana para o Benin há mais de um século pelos anciões Ewe. O culto do deus guerreiro Fili Manu Kuku, junto com o seu feitiço, conhecido como antigo espírito da cabaça. A cabaça é um símbolo que caracteriza muito o Vodun Koku. Esta cabaça contém 14 facas sagradas. A faca também é outro símbolo muito característico do voodoo. Ele é conhecido pela proteção e invencibilidade que traz aos guerreiros em batalha, mas também como deus de cura, poder e proteção. Hoje em dia, no Benin, no sul do Benin, que foi onde eu fiz a minha investigação, é um voodoo muito cultuado, por ser considerado muito poderoso. No festival de voodoo que se realiza todos os anos, em janeiro de todos os anos,
maioria das cerimónias são abertas com esta cerimónia de Koku, por ser considerado um voodoo muito poderoso. Quando questionei a Guillaume Niedjo, que era para ele a memória do corpo, ele respondeu-me que é como um cartão SIM do telemóvel. Temos toda a informação e escolhemos o que queremos usar nos diferentes momentos. Guillaume Niedjo, quando dança numa cerimónia, ele apresenta na memória do seu corpo um trabalho técnico de consciência corporal que desenvolveu como bailarino profissional, que não invoca conscientemente. Quando entra em estado de transe, o corpo intermedia entre as entidades e a comunidade, ele altera a própria configuração córpea cotidiana para a configuração corpórea da entidade que está a incorporar, perdendo o corpo para ganhar corpo ou desconstruir para construir. Então, como funciona a memória de um corpo dançante quando este entra nesse estado de transe? Nestas circunstâncias, e particularmente no voodoo, eu vou fazer uma introdução sobre uma pequena apresentação sobre o que é o estado de transe para mim nesta investigação. Quando começamos a criação artística Afoté no início deste ano, Guillaume Niedjo, eu não conseguia entender o que era este estado de transe, eu não conseguia compreender o que era este estado de transe, e Guillaume Niedjo aconselhou-me a irmos assistir, a vivenciar e presenciar várias cerimónias de Vodou Koku, para ele considerado um dos vodus mais poderosos, nas palavras dele, mais loucos. E nestas minhas vivências e observações, eu vou apresentar uma sucinta explicação sobre o que é para mim este estado de transe. Epistemologicamente, transir é atravessar. A entidade atravessa o corpo do adepto para comunicar com a comunidade. No voodoo há transe quando a entidade baixa no corpo do adepto, permitindo a religação entre homens e divindades. Bastide associa esta religação a um método dedutivo, que consiste que a partir dos mitos para compreender por meio deles a natureza. O transe faz parte de um conjunto ritual, mas também é um controle social. O corpo do adepto transforma-se em templo do conhecimento do mundo mítico. Este corpo do adepto faz iniciações, faz cerimónias de iniciação para se tornar adepto, em que lhe é passado todo o conhecimento, todo este conhecimento ancestral e conhecimento do mundo mítico, e lhe também é passado quais os comportamentos, funções e como estar numa cerimónia. Então este corpo do adepto, quando se transforma num templo de conhecimento, é para compreender, por meio deles, fenómenos naturais e da comunidade desse voodoo. Há uma consciência modificada, caracterizada por uma mudança qualitativa da consciência ordinária, da percepção do espaço e do tempo, da imagem, do corpo e da identidade pessoal. Mas para mim não é só uma consciência modificada, há uma incorporação de uma entidade. O corpo do adepto funciona como um canal entre este conhecimento mítico destas entidades para a comunidade. Há uma superestimulação sensorial da consciência que não permite memorizar a experiência. Em várias entrevistas que realizei a adeptos e a sacerdotes de voodoo, eles explicaram que no Vodou Koku, o corpo dançante, o corpo do adepto, não se tem memória, não se recorda das suas vivências enquanto estava no estado de transe. Ele não pode explicar, ele não pode descrever aquilo que ele vivenciou. Então não permite esta memória da experiência. Num conjunto de cerimónias da cultura voodoo há recuperação de comportamentos ancestrais, onde no corpo dançante tradicional se vê corporificada uma literatura viva, desenvolvida a cada apresentação, refletindo o conhecimento que se tem da tradição aprendida com os seus mestres nestes rituais de iniciação que eu já falei, em contacto com mundos ancestrais, entendendo a instauração de dinâmicas que geralmente pertencem ao campo das artes, dança, música e canto. Então, o que é esta memória do corpo? Levou-me a um conceito de corpo-arquivo, vendo o corpo como um arquivo da memória coletiva, um lugar que arquiva as informações herdadas e adquiridas durante a vida. Ou como o primeiro dos arquivos, pois nele se escreve a genética e nele se vão acumulando e renovando as experiências de uma vida. O corpo dançante constantemente recria e transmite gestos e hábitos, cujas técnicas e procedimentos de transmissão são meios de criação,
passagem, reprodução e preservação dos saberes criados, restituídos e expressos no e pelo corpo. Qual o processo criativo de um corpo dionisíaco de um bailarino tradicional quando passa o seu conhecimento, aprendido pelos seus mestres ancestrais nessas cerimónias e vivências, para uma criação artística? Observei durante várias cerimónias que há uma complexidade de simbologias, sacrifícios, coreografias representativas e corporificação de movimentos de animais, não só dos movimentos, mas vários dos voduns são associados a um ou mais animais. Estes corpos dançantes corporificam os movimentos, mas também os sons e as características desses animais. Toda esta complexidade é o som de tambores ritmados e canções que proporcionam ao corpo dançante uma conexão com as entidades do voodoo cultuado. Como esta complexidade simbólica, ritualística e cultural é vivenciada e recriada numa criação artística. Numa criação artística, a memória, o Guillaume Niadjo, numa criação artística, ele transpõe e interpreta a desconstrução de uma cerimónia. Através de uma performance do fazer acreditar ou fazer de conta, respeitando as regras que podem ou não ser expostas, porque nesta cultura voodoo há muitos saberes do voodoo que não podem ser expostas a uma comunidade que não é iniciada nesse voodoo. Então eles têm que cumprir essas regras do que pode ou não ser exposto. Exprimindo, Guillaume Niadjo exprime nestas criações artísticas os seus sentimentos, pensamentos e reflexões. No estado de transe, quando ele entra no estado de transe, ele explicou-me que este estado de transe não pode não acontecer só numa cerimónia, pode acontecer no cotidiano, na vida do cotidiano, ou escutando um som, ou comendo algo, ou fazendo certo movimento. O corpo adepto pode entrar neste estado de transe em várias situações. Então eu perguntei-lhe como é que ele, como bailarino profissional, quando está numa criação artística ou até numa apresentação de um espetáculo, como é que ele trabalha este estado de transe nele, como é que ele o controla. Ele diz que como bailarino profissional e conhecedor, grande conhecedor da cultura voodoo, ele consegue controlar este estado de transe, às vezes alterando o movimento que está a fazer, às vezes entoando um som ou uma palavra ou um cântico, às vezes só parando o que está a fazer, ele consegue controlar, permitindo-se ou não permitindo usar este estado de transe como inspiração criativa. Então, continuo a questionar qual é o processo criativo de um bailarino beninense numa cerimónia e numa criação artística de voodoo. Onde termina a experiência originária de uma cultura voodoo e começa a fantasia da recriação do vivido? Quais são os processos que permitem ao bailarino construir, desconstruir uma configuração corpórea numa performance, numa cerimónia e numa criação artística? A memória performativa, quando trabalhada em função da construção do depoimento pessoal e da disposição dos conteúdos históricos e culturais do performer para a criação, exige um trânsito criativo entre os conhecimentos aprendidos e em ampliação. É o próprio sujeito artístico que se desfaz e se reinventa na criação e estruturação do depoimento a cada performance. Ao procurar entender como nas comunidades voodooes a reprodução das matrizes sagradas inscritas no corpo dançante o inspiram no elo entre a tradição e a experiência criativa, levou-me ao conceito de motriz cultural de Zeca Ligeiro, em que o corpo é um saber em contínuo movimento de recriação, remissão e transformações perenes de um corpus cultural. A memória performativa de um corpo dançante no voodoo, tanto numa cerimónia quanto num processo criativo e até mesmo no cotidiano, permite que o ser humano se movimente de forma naturalmente criativa, combinando o vivido com a vivência do agora. Vou apresentar um excerto desta apresentação à Foté, que foi criada no início deste ano e que teve uma digressão no início deste ano, em que o Guillaume Niadjo foi o coreógrafo e o diretor artístico e eu participei como bailarina. À Foté quer dizer passo na língua fon, e Guillaume Niadjo inspirou-se em qual é o caminho, qual é os passos que um corpo dançante tem que cumprir, tem que seguir para chegar a um couvert.
Numa cerimónia, o corpo dançante usa um processo criativo espontâneo, improvisando os seus movimentos, seguindo as regras, comportamentos implícitos nos seus ancestrais e da sua cultura, em conexão com as entidades. Ele recupera comportamentos ancestrais do voodoo, invocando memórias do corpo vivido, consciente ou inconscientemente. Numa criação artística, o bailarino profissional recolhe da sua memória de corpo-arquivo os comportamentos restaurados que caracterizam o voodoo, respeitando as regras, comportamentos, usando outras partituras corporais que vêm das suas aprendizagens com as linguagens da dança e, por vezes, usando o estado de transe de modo consciente, fazendo recriações, reinterpretações baseadas nas suas reflexões artísticas e socioculturais. Constato assim que estes processos criativos são complexos, potencialmente colaborativos e cujos procedimentos incluem a experimentação e a improvisação, sendo processos limitados e determinados por princípios intrínsecos à cultura voodoo. São também processos metamorfoseados pela singularidade do autor. Assim, eu concluo dizendo que no processo criativo do bailarino Guillaume Niedjo, ele reinterpreta permanentemente o vivido no corpo em geral e do corpo que dança em particular, questionando o eu consciente, o esquema corporal, os hábitos do corpo e da cultura, criando novas conexões entre o ser e o mundo, a arte e a cultura, instaurando outros movimentos nos processos criativos que lhe são próprios. Obrigada. Obrigada a todos.